Se a média do mês ficar acima de 4,8, todo mundo da cozinha vai ganhar R$200. Aqui está uma explicaçãozinha para vocês, eu gosto sempre de deixar essa analogia. Como é que a gente consegue corrigir isso de forma fácil? Primeira coisa, quando se implanta uma cultura, vocês precisam dominar o que é o método 5S. Quem trabalha na indústria aqui, com certeza sabe. Quem aqui sabe o que é o método 5S? Levanta a mão, quem? Pouquíssimas pessoas. Resumindo para vocês o método 5S, ele é um método japonês de gestão, e eu aprendi isso lendo o livro Fome de Poder, do Vicente Falcone. Quando eu trabalhei no banco, na financeira, do Banco Monses na época, os caras contrataram uma consultoria que era o método do Vicente Falcone. E aí, obviamente, eu fui comprar os livros do cara, para entender. E lá ele contava uma história que, quando ele foi dar uma consultoria na Vale do Rio Doce, que na verdade na época chamava Acesita, lá em Patinga, os caras falaram com ele o seguinte: Vicente, aqui está um caos, a gente tem uma produtividade muito baixa e as coisas não estão funcionando como a gente gostaria. Aí ele virou e perguntou o seguinte: aonde no mundo funciona bem? Aí eles: no Japão. Aí depois vamos pegar a diretoria, vamos todo mundo pegar um avião e vamos para o Japão. Pegou toda a diretoria, levou, foi todo mundo lá para o Japão. O que é que eles chegaram lá e identificaram? As tecnologias da época, o Brasil é muito bem desenvolvido nessa parte industrial, de aço, essas coisas. Eles entenderam que não era tecnologia, não era estrutura, porque era muito similar, era cultura. Eles começaram a conversar com os funcionários lá no Japão e perguntaram por que isso você produz 5 vezes mais que o Brasil e tal. Eles descobriram o método 5S, que eu estou explicando ele para vocês na página 42, aí, bem direitinho. Que nada mais é, lá são S's, porque todas as palavras, são com a letra S. Senso de utilização, primeira coisa que eles têm, só vai ter dentro do processo, naquele espaço de cozinha, o que é utilizado na cozinha. Coisa que eu vejo muito. Comprei uma chapa nova, uma Vulcan de 10 pau. Aquela de 2.000 da Venâncio, que você só tinha dinheiro e parcelou ela, aquela até preta, antiga, você não tira ela, você coloca ela debaixo da nova. E aí, quando você volta lá um mês depois, tem rato, barata, crocodilo, tudo lá debaixo, que o pessoal lá de limpar não arreda a chapa. Aquilo vira um peso. Aquilo vira uma distração dentro da operação. Ou seja, está ali atrapalhando a operação. Então, o que você precisar dentro do processo é só o que é utilizado. Depois que você define o que é utilizado, você organiza. Isso aqui se utiliza no momento X e a melhor posição para ele é nessa. Mas isso não é você que define. É você com o seu time que define. Quando você vai fazer um 5S, vocês vão ver isso dentro da série do YouTube que a gente vai criar agora, que eu vou assumir a operação do nosso cliente. Os funcionários todos têm que fazer. Porque quem sabe melhor do que você o que é utilizado e onde é necessário ser utilizado é o funcionário. Mesmo se você operar, você estiver lá todo dia, magrão, se tem um funcionário naquela posição, ele sabe melhor do que você o que se utiliza e como utiliza. Indiscutivelmente. Então, quando você tira o peso, seu chapeiro o quê? Seu chapeiro é bom? Seu chapeiro é bom, né? Não tenho dúvida. Então, o que vocês têm que entender? Aonde vai ficar cada coisa? O segundo senso, definir isso. Eu tinha um chefe no banco que falava o seguinte: Rafael, de tempos em tempos a gente precisa tirar um pouco do peso, porque a pessoa que está pedalando está ficando muito sobrecarregada. E quando a gente tira o peso, fica mais leve. Eu nunca esqueci isso. Ele justificava isso para demissão. Graças a Deus eu nunca fui demitido lá. Eu saí porque eu quis na época. Mas tinha as épocas de demissão e tinha as épocas de corte de gasto. Ele sempre usava essa analogia. Às vezes a bicicleta está pesada demais e eu e o André não estamos dando conta de pedalar. Então a gente vai ter que cortar algumas coisas para ficar mais leve. Na cozinha eu imagino essa cena. Um monte de coisa distraindo o cara, que não tem necessidade de estar ali, e a cozinha está pesada. Quando você tira, que você documenta onde vai ficar, você começa a ficar mais fácil até para limpar e ver. Então, o terceiro senso é o de limpeza. E cozinha, quer saber se a cozinha é limpa? Você faz duas coisas. Arreda os freezer. Vocês usam arreda aqui? Arreda, né? São Paulo arreda. A gente vai para o Nordeste, o povo parece que não sabe. O que é arreda? Eu falo, empurra, né? Alguma coisa assim. Aqui, arreda o freezer. Aí, o que eu sempre ouço, Brian? Não, mas era hoje a limpeza. Sempre é no dia que eu arredo o freezer. Mas era no final do dia. Porque as pessoas têm vergonha. Você vai arredar lá, tem batata, tem pedaço de pizza, tem calabresa, tem saco de lixo, tem um monte de coisa. Mas era o dia da limpeza. Porque as pessoas não têm esse senso
de manter as coisas organizadas. Quarto senso, padronização. O que, por que e como. Que são as regras que a gente estabeleceu ali. O que, por que e como. O que está aqui, por que está aqui e como utiliza. Um exemplo, limpeza de... É raríssimo, é uma coisa que é muito absurda até. É raríssimo, mas eu chegar em algum lugar e ter lá orientações de manuseio de fritadeira e limpeza de fritadeira. Sabe o que mais coloca fogo em restaurante no Brasil e no mundo? Fritadeira. E não tem em lugar nenhum, se eu for na operação de vocês aqui, quem tem um manual de limpeza e manutenção de fritadeira para qualquer orelha seca, como a gente fala lá em Minas, saber fazer? Quem tem? Ninguém tem. E isso é básico. Porque há quanto tempo que troca o óleo? De quanto em quantos dias troca o óleo? Como que troca o óleo? E um lembrete de desligar ela, principalmente se ela for elétrica. Não faz. Isso é padrão. É padronização. E o último, disciplina. O que é a disciplina? É você cobrar. É você cobrar. É você ir lá, passar orientação, documentar tudo e você cobrar. Olha, a gente não combinou que tinha que ficar limpo? A gente não combinou que aqui eram só as coisas que eram utilizadas? O senso de disciplina é a cobrança. Quando você quer implantar um choque de gestão, você quer começar a vender mais, você quer deixar a empresa mais limpa, mais organizada, igual aquela chapa do vídeo, você precisa ter disciplina. E você começa a documentar as coisas. Aqui está um exemplo claro. É uma operação que a gente cuida. Na frente de qualquer montador de hambúrguer, tem a ficha técnica com a ordem dos itens. Na frente de qualquer pessoa que vai montar a pizza, tem a ficha técnica com a ordem dos itens. E todas as operações que eu trabalho tem um relógio, porque não tem que entregar rápido. Se tem que entregar rápido, todas as pessoas da operação têm que saber quanto tempo aquele pedido está na operação. E é um relógio bom. Primeiro que não pode ser de ponteiro, gente, pelo amor de Deus, tá? Que nem a gente consegue identificar mais um ponteiro. Um relógio digital. Deve custar uns 80, 100 reais, talvez, no Mercado Livre. Ou seja, quando eu faço isso, o que é que eu estou evitando aqui? Um novato ter que ficar toda hora perguntando para quem é antigo, o que é que vai nesse hambúrguer mesmo? O que é que vai nessa pizza mesmo? Quanto tempo que esse pedido está aqui? Você vai minimizando e organizando o processo de uma forma que você consegue ser mais claro nas organizações dos seus próximos passos. Qualquer pessoa consegue trabalhar nessa operação, só se ela não souber ler. Aí ela não consegue, mas está ali a composição dos hambúrgueres, com detalhe, a foto que está ali é a mesma foto que está no iFood e no canal direto. Porque eu quero que o meu funcionário saiba e veja como a gente está prometendo chegar ao sanduíche lá. Não é que ele tem que mandar igual, mas ele não pode errar a montagem. O cliente vê de um jeito, o meu funcionário também vê naquele mesmo padrão, e a gente envia para o cliente o produto mais fidedigno possível. Tá? Quem não faz isso, pessoal, contrata um social media, um designer, o cara vai fazer o layout, você passa o tamanho para ele, passa a quantidade de itens, passa as fotos, passa a ficha. O cara me cobrou 150 reais para fazer. É barato. E aí você fala, pô, o fulano erra. E quanto custa um erro para vocês? Quanto que custa uma nota 1 para vocês? Custa muito. Custa muito. Outro ponto. Vamos lá, olha só como é que as coisas vão se conectando. Treinamos, deixamos a cozinha mais leve, investimos em marketing, entendemos de pessoas, a gente está direcionando as pessoas a partir de agora, ela começa a ter métricas e ela sabe que qualquer nota abaixo de 4.7, a nota é vermelha. Porque 4.7 para baixo é uma nota tecnicamente ruim. Hoje, com a diminuição das moderações, 4.7 voltou a ser bom. Então, hoje, 4.6 para baixo é ruim, é uma nota onde você não consegue cativar o seu colaborador, o seu cliente. Você não consegue convencer o seu cliente que você pode cobrar mais caro que o seu concorrente tendo uma nota 4.6. No Google é diferente. Nota no Google, 4,5 para cima é bom. Google é diferente a relação. No Google, 4.1, 4.2, até 4.4 é nota baixa. 4.5, 4.6 é nota boa, 4.7 para cima no Google são notas excelentes. No iFood, 4.7 é uma nota boa, 4.8 é uma nota ótima, 4.9 para cima é excepcional. São ótimas notas, desde que você tenha bastante avaliação também. Se toda semana, quem estava comigo ali, como é que se chama? Rebeca e a Amanda. Eu estava conversando com as duas no almoço ali. Dei uma consultoria para elas ali, 5 minutos rapidinho sobre esse tema que a gente estava falando, não foi? Falei com ela o seguinte, se eu quero criar uma remuneração variável para estimular meu time, como é que eu crio isso no delivery? Falei com ela o seguinte, estabelece que a partir de 4.8, se a média do mês ficar acima de 4.8, todo mundo da cozinha vai ganhar 200 reais. Mas é só 4.8? Não. Tem que ficar abaixo de 1% de cancelamento também. E tem que bater o tempo de produção abaixo de 12 minutos. Então, eu começo a organizar isso de uma forma que a pessoa começa a ter referências. Porque adianta bater a nota, mas o tempo de produção ser 20 minutos? Não, não, não.
Adianta eu ir lá, entregar super rápido, mas ser cancelado porque estão esquecendo o pedido? Esquecendo bebida? Esquecendo complemento? Não adianta. Mas a partir do momento que as pessoas começam a verificar e ver isso lá na parede toda terça-feira, a gente troca as terças-feiras, recebe no grupo, primeira coisa, recebe no grupo deles a nota da semana. Segundo, recebe o print das reclamações. Todas as reclamações, eles vão receber o print lá. Com detalhe, eles sabem o que trouxe aquela reclamação, que é outro ponto importante. Os seus funcionários sabem como que é a rota do pedido dentro do iFood? Quem aqui, os funcionários, você já parou para ele, mostrou para ele o portal? Ó, eu vejo aqui a hora que o pedido foi confirmado, eu vejo a hora que o pedido foi despachado, foi dado pronto, a hora que foi despachado, a hora que foi entregue. Alguém já mostrou isso para o funcionário? Alguém já fez? Ninguém nunca fez? Vocês já fizeram? Quando eles entendem isso, entendem os motivos que eles podem ser elogiados ou criticados, você está transferindo para ele uma responsabilidade que é dele e você paga por ela. Então ele começa a entender claramente o que precisa ser feito. Visual é isso aqui, ó, comunicação visual. A nota do site, que é o canal próprio, e a nota do iFood na semana. E a meta, ó, que a meta lá é alta. Todas as lojas dos dois lados são acima de 4,9, inclusive. Quando se cria isso, você automaticamente deu a melhor direção para o seu time. E esse vídeo contextualiza talvez o momento atual de vocês, ó. Mas a partir de quarta-feira, a gente quer ir nesse ritmo. Vocês têm que chegar lá e falar o seguinte, peraí, ó, vamos mudar esse trem aqui. Não é não?